Bom dia, irmãos. Mais um domingo que o Senhor nos proporciona estar na presença dEle, como escola bíblica dominical. E nesse domingo nós vamos avançar para mais uma lição desse novo trimestre, em que estamos estudando o livro de Gênesis, livro do começo, livro da criação, livro da ação de Deus no início da humanidade. E hoje nós vamos estudar a lição 3, que tem o título: O ser humano desvia-se do propósito de Deus. E nesse estudo teremos o prazer de receber a ministração desse estudo pelo nosso professor Wellington Mendes de Oliveira. E nessa abertura, eu convido os irmãos para a abertura das suas Bíblias aí nos seus lares, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que é o nosso textuário da lição. O texto diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Convido os irmãos para aí das suas lares também, abrir seus cantores no hino 166. O hino é do cantor cristão que tem o título As Promessas de Deus. Vamos cantar a primeira e segunda estrofes nessa abertura. Teremos o acompanhamento da nossa irmã, diretora de música e pianista da igreja, irmã Erluce Maria. Os irmãos devem sempre associar a letra do hino ao estudo que vamos ter dominicalmente pela IBD. Né? Depois desse cântico, dessas duas estrofes, nós teremos uma palavra de oração intercessória pelo estudo, que será apresentada a Deus pela nossa irmã Damares Cirilo de Oliveira. Obrigada por mais um domingo na sua presença. Obrigada pelos professores da IBD, Jesus, que vão nos ensinar, ó Pai, mais a sua palavra, Deus, passar para nós
o que eles têm aprendido, Senhor. Muito obrigada pela tua igreja, Pai, que mesmo em meio a tanta dificuldades, está, Senhor, tentando passar tudo para nós, Senhor, que estamos em casa, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo as portas para estarmos juntos novamente em breve, Jesus. Cuide das famílias da nossa igreja, do pastor da nossa igreja, cuide de todas as famílias, Senhor, da minha família, Pai. Obrigada por essa lição sobre oração que nós iremos aprender agora, Jesus. Abençoe o culto de logo mais também. Perdoe os nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Meu nome é Wellington de Oliveira. Hoje nós vamos dar prosseguimento, né, ao estudo do livro sobre Gênesis. Nós vamos estar hoje dando a aula de número 3, que coincidentemente é sobre o capítulo 3 de Gênesis, um capítulo que eu considero... todos os capítulos, obviamente, da Bíblia são importantes, mas é um capítulo bem definitivo para a gente que é cristão, que vai explicar para a gente como tudo aconteceu e como que nós vamos parar onde nós estamos hoje e o porquê de tudo, né? O porquê de Cristo ter um dia ter morrido na cruz para poder salvar-nos dos nossos pecados. Aliás, um capítulo que ali mesmo nos mostra um Deus misericordioso, um Deus de perdão e que também já tinha um plano para a gente. Obviamente, isso ele já tinha antes dos tempos, mas mostra aqui para a gente, no capítulo 3:15, o seu plano de salvação para todos nós. A aula de hoje ela tem como texto áureo o capítulo 3, versículo 15. Então, eu vou ler para os irmãos, tá? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem, para nós que somos cristãos, para a maioria das pessoas, a gente conhece e sabe que ali Deus está já mostrando para a gente como é todo o seu plano de salvação no futuro, falando que dali vai vir o nosso Salvador, Jesus Cristo, que vai ferir na cabeça, ou seja, destruir a serpente. A cabeça, muitas vezes na Bíblia, ela é dita como um lugar de poder, o lugar de onde vem a força, e ali Deus mostrando isso. A gente vai destrinchar isso melhor um pouco mais à frente, né? Vamos começar de onde a nossa revistinha de hoje indica. Ela começa com algumas questões, né? Algumas questões que nós, como cristãos, podemos ter, ou ainda alguma questão que a gente pode ensinar para alguém que não é cristão, que a gente está aprendendo isso, obviamente, para isso, né? A Bíblia e a Palavra de Deus, tudo que está escrito nesse livro, ela diz no livro de Timóteo, que é justamente para a gente poder aprender e também ensinar e estar apto, né, para toda boa obra e para ensinar o próximo, para a salvação do próximo. É para isso que existe a palavra, para isso que existe a pregação. Isso aqui já está desde então no intuito de Deus, né, dos seus propósitos. As perguntas que vêm no livro são as seguintes, né, que começam na nossa revistinha do capítulo número 3. Como entrou o pecado no mundo e especificamente na vida dos homens? Como funciona a tentação para fazer o mal? Quem é o culpado da maldade que jaz dentro de nós e ao nosso redor? Quais as consequências do pecado? Qual a atitude de Deus para com os pecadores e os tentadores? Aqui diz que a nossa lição de hoje vai explicar. Eu vou tentar expor aquilo que a Bíblia tenha dito e qualquer dúvida, mais tarde, acho que o nosso Zoom a gente consegue debater, né? Discutir entre si. Obviamente, quem sou eu, né? Eu estou aqui estudando junto com o grupo, tentando expor aquilo que está passando. Na primeira parte da nossa revista, vem o título, né? Eles dividiram aqui em 4 partes. O título, o começo da crise. Onde começa a crise? A crise começa assim que termina o versículo 2, Deus fala o quê? Que o homem e a mulher se unem, se casem, vão para um lugar longe das suas parentelas, e termina dizendo que o homem e a mulher estavam nus e não tinham vergonha. Eles ainda não tinham a consciência, né? A única coisa que foi lhes dita no versículo 2, no capítulo 2, versículo 17, é que Deus explica para Adão e para Eva e diz que eles podem fazer de tudo, eles são livres. E eles fazendo de tudo, já que Deus disse que eles podiam fazer de tudo, eles estariam fazendo a sua própria vontade, mas automaticamente e consequentemente fazendo a vontade de Deus. A
não ser tocar em uma das árvores que ficava no centro. Ficavam duas no centro, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, ou da ciência do bem e do mal. E nessa árvore não era para eles tocarem. Enquanto eles fariam o que quisessem e estariam fazendo a vontade de Deus. Acho que a ideia, né, já passa para a gente que nós temos que viver no centro da vontade de Deus. O capítulo em questão para o começo da crise é o capítulo 3 e começa no versículo 1 e vai até o versículo 7. E no versículo 1, a serpente, a astuta, já começa indo contra aquilo que Deus acabou de dizer no último versículo do capítulo anterior, que é, eles estavam, né, começa a tentar contra aquilo que eles não tinham. Eles não tinham a maldade e a ciência. E o que estava escrito no versículo 17. Ela chega para Eva e diz, não. Ele usa uma figura de linguagem que no português chama sofisma. Ele não ama diretamente a mentira, mas ele contorna as situações e usam as próprias perguntas ou aquilo próprio que o outro diz para lançar a dúvida. Entendeu? Ele mascara a verdade, na realidade, é a não verdade, né? Sem que ele diretamente indique a mentira para a pessoa. E às vezes usa até da verdade, coisas ditas em verdade para pôr a dúvida, né? No caso, ele usa uma delas, né? O que ele diz para a mulher é o seguinte, ele fala, certamente não morrerás se comer dessa fruta. O que vai acontecer é que você vai ser igual a Deus. E se você for um pouquinho mais à frente, depois a gente pode atentar para essa parte, no versículo 21, 22, o próprio Deus diz, agora ela é como nós, ela sabe do bem e do mal, ou seja, a serpente não usou de uma mentira completa, ou pelo menos ela usou dessa figura de linguagem, né? Aqui nessa primeira passagem, falando no começo da crise, qual é o começo da crise? O começo da crise é justamente isso, começa do versículo 1, termina no versículo 7, e o versículo 7 termina com o seguinte versículo termina assim, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, ou seja, exatamente diferente do que terminou o capítulo anterior, eles foram modificados e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, a partir desse momento, né, que começam a crise, a gente já vê a modificação do ser humano. O ser humano já está completamente mudado, ou parcialmente, completamente em todas as áreas, né? O que a gente quando estuda a Bíblia, a gente fala da depravação total. Não quer dizer que é uma depravação absoluta, no sentido de que ele é igual a Satanás, que ele é só mal, mas é que em todas as áreas em qual ele podia ser modificado e entrado em crise, ele entrou. Outro ensino que vem nessa parte do nosso estudo de hoje é que, embora a serpente ela é astuta, ela utilizou do sofisma, não tira a culpabilidade da mulher e do homem, que tinham direções bem diretas de Deus para que eles não comessem daquela planta. E aqui também exemplifica, como tem nos livros do Novo Testamento, que o homem e a mulher, em nós nunca recairá nenhum tipo de tentação da qual Deus não deu o escape. Isso, se eu não me engano, está em Coríntios 10, 13, né? Está descrito aqui. 2 Coríntios 11, 3, né? Que não recairá sobre nós. Ou seja, a mulher, o homem e também a serpente, obviamente, mas já era desesperada da serpente, todos eles são culpados dos atos que fizeram. Eles tinham como não fazer, mas o fizeram. A gente não vai entrar aqui em discussão que possa vir no futuro sobre isso, mas sim aquilo que está escrito, né? Que eles assim o fizeram. Na segunda parte do nosso estudo de hoje, após, né? Aí eu chamo essa parte de a queda, porque aí o homem já está agora vivendo em pecado, e começa no versículo 8, e vai até o versículo 13, Deus já não está tratando mais dessa parte, e Deus, né? Até então, a Bíblia tinha dito que Deus vinha, visitava eles comungavam, partilhavam de Deus, obviamente sem temor, não tinha nem vergonha da nudez, porque não existia vergonha para eles, eram como crianças, inocentes, não tinha essa parte neles ainda. Então, agora, a partir desse momento, eles já não são mais como uma criança. E vamos lembrar que a Bíblia fala, aquele que não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Então, a partir desse momento, eles foram destituídos da glória, como diz em Romanos 3, 23. Todos os pecados destituídos da glória de Deus estão. Então, nesse momento, eles se encontram numa situação
de desobediência, numa situação caída, na qual eles não têm mais como buscar a Deus, e mostra aqui na Bíblia que Deus, novamente, com sua graça, misericórdia e amor, os busca. Ele chega, obviamente Deus é onipresente, então ele está presente a todo o tempo, mas a Bíblia, em sua forma de explicar, diz que Deus os visitava no fim da tarde e eles comungavam. Nessa parte, Deus chega, quando Deus se aproxima, ele se esconde. Eles já tinham escondido a sua vergonha, né, com a figueira que eles fizeram, mas agora eles estão se escondendo de Deus, eles estão com medo de Deus, eles já não são mais amigos de Deus, não são aquela pessoa que pode estar lá tranquila a despeito de quem são. Não a despeito de quem Deus é, mas a despeito de quem eles se tornaram. E nesse momento agora, eles começam a fazer como é comum, na maioria das vezes, entre nós, entre todas as pessoas que são pecadoras, a menos que um dia encontradas pelas Bíblias, a gente vai contra a vontade da nossa carne e deixe que Deus toma autonomia de nossa vontade. Ou então, pelo menos, nós procuramos fazer isso. Nessa parte, Deus chega para eles e pergunta para eles: e aí, Adão, o que foi que aconteceu? E Adão, o que ele faz? Ele até então não estava arrependido, ele não sabia, ele estava com medo. O amor, ele lança fora todo medo, né? Até então ele não estava tendo com Deus esse contato amoroso, ele estava com medo de Deus. E ele fala o que para Deus? Ele, em vez de se arrepender e dizer assim: não, meu Deus, eu pequei contra ti, não. O que ele faz? Ele fala: foi a mulher que tu me destes. Ele, né, transfere a culpa daquilo, querendo colocar a culpa na mulher. E a mesma coisa Deus também faz com a mulher. E a mulher fala para Deus: a serpente que tu colocaste aqui, ela me seduziu, ela me enganou. E coloca agora a culpa, né, na serpente. A palavra do versículo 8 ao 13, o versículo 13 termina justamente assim: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e comi. Essa parte que fala da desarmonia no paraíso é a parte que a gente acabou de falar, e ela termina aqui falando justamente sobre eles não terem se arrependido e o chamamento que esse ensinamento agora nos traz já a nós nos arrependermos. Porque nós somos exatamente, nós, né, que não estamos no seio cristão, ou pelo menos não conhecemos ainda a palavra de Deus, nós estamos o mundo em geral vive nessa negação, tentando culpar o próximo pelo mal do mundo, em vez de ver em si mesmo o mal desse mundo. E não só eles, como nós cristãos, somos chamados todos os dias ao quê? Ao arrependimento, para que nós não lancemos a culpa nos outros e vejamos, sim, fazemos exame de consciência. Termino esse estudo nessa parte, falando de 1 João 1,9, aqui não está descrito, mas 1 João 1,9 fala: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e redimir os nossos pecados, né? A próxima parte agora foi dividida com o seguinte título, né? As consequências trágicas da desobediência. Aí, nós mesmos hoje em dia, se a gente olhasse, né, o paraíso versus onde nós vivemos hoje em dia, é fácil ver 1 milhão de coisas que, obviamente, foram sendo adicionadas até que chegamos no dia que está hoje, mas quais são as consequências? As primárias, né? A primeira a gente já percebe que é o distanciamento. O homem se distanciou de Deus. A gente já viu no versículo anterior que ele agora estava com medo de Deus, né? Que ele não estava querendo. Outra coisa é você não poder assumir aquilo que você é e aquilo que você faz por causa daquilo que você perdeu com esse conhecimento do bem e do mal, com essa desobediência. Vale ressaltar que na Bíblia, quando a gente fala de pecado, a gente sempre fala de transgressão, ou seja, existe uma lei e a gente burla essa lei, né? Existe uma regra e a gente burla essa regra. Quando a gente burla uma regra, alguém nos disse esta regra e eu preferi, ao invés de ouvir a regra desse alguém, eu preferi fazer a minha própria regra, ou seja, no dia em que Adão e Eva decidiram comer do fruto, eles falaram assim: não, eu reivindico minha autonomia, eu não quero fazer a sua vontade, pelo menos não em particular com relação a isso, eu quero fazer a minha vontade. Eu gostaria de ressaltar, porque eu acho muito importante esta parte. Por que isso? A Bíblia fala que o Adão, né, que vem
Adamá, que no hebraico significa terra, né, que nós viemos da terra e da terra voltaremos. Então, Adão foi o primeiro deles, esse o Adão que pecou no paraíso. E se você for em Coríntios, você vai ver que, do mesmo jeito que com o primeiro Adão o pecado veio para o mundo, com o segundo Adão, que na Bíblia fala que é Jesus, olha só, o primeiro Adão o pecado veio ao mundo, com o segundo Adão vindo ao mundo e morrendo por nós, todos agora podem ser redimidos. Então, por que eu quero ressaltar isso? Porque no dia que Adão e Eva resolveram reivindicar sua autonomia, dizendo: eu quero fazer a minha vontade, eu sei a sua vontade, Deus, que eu posso comer de todas as frutas, mas desta eu não posso. Mas eu decidi comer desta fruta. Então, o que eu disse? O que Adão e Eva disseram nesse dia? Eu conheço a sua vontade, mas seja feita a minha. E aí está o pecado. Não é uma fruta por si só, eu não estou dizendo se é literal ou não, só estou dizendo que ele reivindicou essa autonomia. E se a gente for lembrar lá no Getsemane, nos últimos tempos de Jesus, antes da crucificação, Jesus, que veio aqui não para fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade do Pai que está no céu. Então, ele não veio aqui porque ele queria... Bom, obviamente que ele quis, porque ele fez, né? Mas porque ele, por causa do homem por si só, ele veio por causa de fazer a vontade de Deus. E nesse dia, no Getsemane, ele fala com Deus claramente. Ele chega para Deus e fala assim: meu Deus, eu estou vendo que... Ele, obviamente, não com essas palavras, mas eu estou vendo pelo que eu vou passar. O Senhor, ele é Deus, ele é Jesus, ele sabia pelo que ele ia passar. Ele tinha que levar consigo as chagas de todos, os pecados de todos. Então, o próprio diabo atenta a ele, né, no Getsemane. E ele vendo aquilo, o que ele faz aquele dia? Ele devolve, sabe aquela autonomia quebrada pelo primeiro Adão? Ele entrega essa autonomia agora, numa demonstração de submissão e entrega de autonomia oposto ao que Adão fez. O que ele faz? Ele fala: Deus, é muito duro. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a vossa vontade. Então, acho essa passagem importantíssima da gente frisar. Embora todo o texto seja importante nós, como os cristãos, entregarmos nossa autonomia de volta. Eu acho que isso é o principal que um cristão faz é justamente saber que a vontade de Deus é melhor que a nossa e querer fazer a vontade de Deus. Então, voltando agora, né, a gente falou até essa parte que vai o versículo 13, onde a Eva, e obviamente no texto aqui ensinando que a gente deve confessar, nos arrepender, mas eu queria frisar essa parte. Agora a gente começa na próxima parte, que foi dividida, que vai do versículo 14 até o versículo 19. Nessa parte, aqui está as consequências trágicas da desobediência. Deus começa a mostrar que enquanto eles viviam no paraíso, de forma tranquila, agora o que vai acontecer conosco? Nos versículos subsequentes, né, do que vem agora, primeiro ele não... Obviamente, a Eva, quando disse que a culpa era da serpente, a culpa realmente era da serpente, mas a culpa da serpente ela era culpada daquilo que ela fez para ela, Eva era culpada daquilo que ela fez e o Adão era culpado daquilo que ele fez. O que eu posso retirar sobre isso? Que independente de alguém fazer mal para mim, ele tem culpa sobre o mal que fez para mim. A minha reação e o mal que eu faço a partir daquele momento, independente de ter sido consequência do mal que o outro me fez, eu respondo pelo mal e pela reação que eu tenho. Vamos frisar aqui que a gente vai voltar. A gente vai continuar na realidade, né? Agora, a partir desse momento, Deus diz diretamente algumas consequências daquilo que vai acontecer em decorrência do fato. A cobra, ela foi dita e agora, ela foi amaldiçoada por Deus. Até então, aparentemente, obviamente isso a Bíblia não diz, então vou colocar uma inferência aqui, ou ela andava ou ela voava, porque uma das consequências dela foi que agora ela ia se rastejar, né? Rastejar no chão e comer o pó da terra, e ela seria maldita entre todas as outras criaturas, né? O capítulo 14. Então o Senhor disse para a serpente: portanto fizesse isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, pós comerás todos os dias da sua vida. Eu não quero entrar em detalhes agora, mas
como eu disse, né, se ela foi condenada agora a se rastejar, antes ela não se rastejava. Existem algumas inferências que podem ser ditas que os serafins, né, Satanás era um serafim, ele tinha asas, então poderia ser isso, ou não, né? Não vou entrar nessa discussão agora. Vamos, na realidade, ver os contextos que podem ser mais significativos dentro do estudo do livro. A segunda parte, a mulher, ela também recebe, né, os seus... aquilo que Deus preparou para ela em consequência disso, né? E ele diz assim, né? E o Senhor então disse à serpente, né? E porém inimizade... desculpa. Antes de eu falar sobre o que ele falou para a mulher, aí vem o textuário, que é o texto 15. Desculpa, eu estava pulando um pouquinho. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Embora tenha lido essa passagem agora, e a gente já leu no textuário, eu vou falar primeiro, só ler o que ele falou para a mulher e para o homem, depois eu volto para a gente explicar aí, que eu acho que essa parte mais importante mesmo que a gente pode frisar. Tanto é que já foi frisado como textuário. A próxima, a mulher, né, ela foi multiplicada a dor no gerar, né, na concepção, darás à luz, será submissão ao seu marido, e ele te dominará. E Adão agora, que ele tinha muita facilidade, né, de tomar conta de tudo aquilo que é Deus, porque esse texto também já começou chamando-nos de mordomos. O que é mordomo? Mordomo é aquele que administra. Tudo o que existe é dele, por ele, para ele. Então, nós fomos colocados aqui, a terra foi criada por ele com tudo que há nela, e tudo isso, incluindo nós, pertencemos a Deus. Deus nos colocou aqui para cuidar daquilo que é dele e usufruir daquilo que é dele, né? E nesse momento aqui, Deus fala com ele que agora vai ser um pouquinho mais trabalhoso, ele vai ter que suar para arrancar comida, não vai ser mais fácil, vai ser tudo mais difícil daquele dia em diante. E sem contar o que a gente já falou antes um pouquinho, que é sobre aquilo, né? Que o homem agora ele não tem mais aquele contato direto com Deus, ele não consegue mais Deus não consegue, infelizmente, né, contemplar o mal, e agora o homem ele já é um homem modificado, né? Vamos assim dizer, né? A sua natureza agora é uma natureza corrupta, né? Não vai ter mais aquela natureza que foi da criação. Agora, voltando ao versículo 15, que é um versículo chave aqui. Vamos tentar esmiuçar aqui. Eu vou ler devagarzinho, eu vou tentar colocar aqui, eu sei que tem um pouquinho de explicação em português para ficar claro, né? E porém inimizade entre ti e a mulher. Quando fala ti, eu estou falando diretamente para uma pessoa, então essa, ó, eu, tu, ti, tu vem de ti, pronome oblíquo, da segunda pessoa, do singular. Então, ele está falando para a cobra, entre ti e a mulher é ela, é a terceira pessoa, né? Entre ti e a mulher. E a tua semente, tua, vem também da segunda pessoa, está falando da semente da cobra. E a sua, que é o pronome oblíquo, da terceira pessoa, ela, a mulher, ou seja, a tua semente e a semente da mulher, que é Eva. Em geral, a Bíblia, quando fala de semente, ela fala de duas coisas. Ela fala ou da palavra de Deus ou da prole, né? De tudo aquilo que vem daquele ser, né? A semente de Abraão são as nações que cresceram e por aí vai. Em algumas partes específicas, ela, quando fala de semente e prole, está falando de uma semente em específica. Aí eu vou ler a próxima parte e esmiuçar para a gente. Olha só. Vou ler desde o início e vou esmiuçar a segunda parte. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, está falando te também, segunda pessoa do singular, diretamente para aquele que está ali à frente, que é Satanás. E olha só, a semente, está falando da semente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, desculpa, eu troquei a ordem aqui, ó. Entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. Esta, que, né, da terceira pessoa, está falando da semente e está falando no singular, ou seja, uma semente que virá no futuro, que vai esmagar a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E tu está falando para cobra, né? Eu sei que ficou um pouquinho confuso, porque eu estava esmiuçando, lendo ao mesmo tempo, então eu vou fazer um resumo básico aqui. A semente da mulher e a semente de Satanás serão inimigos para sempre. Isso aí a gente vê no decorrer da Bíblia toda.
A Bíblia aqui, esse aqui no texto aqui, eles pegam um versículo de João 8,44, que fala que o diabo é o pai da mentira e aquele que mente é filho do diabo, né? O jeito que ele esmiuça a prole do diabo, no caso aqui, né? No caso aqui, a gente está falando, meu ponto de vista, minha contingência é que ali Deus definiu o povo de Deus e os gentios, né? Ele chega aqui, a prole que vai vir, a semente que vai vir da mulher mesmo, dali vai ter suas divisões. E daí Deus escolheu um povo escolhido. Dali vem os filhos que de geração em geração, e desta geração que Deus escolheu, que é a geração de Davi, que é a geração de Abraão, viria a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Através da Bíblia inteira, a gente vê as conotações e denotações de que a serpente sempre se refere a Satanás e que a semente, aquela que viria no Novo Testamento e no Antigo Testamento, sempre daquele que viria para salvar e destituir, ou não destituir, né? Porque na realidade Satanás ele tem um lugar certo para ir, e os que seguirem a Cristo e forem remidos também têm um lugar certo para ir. O lugar que foi feito para Satanás foi feito para Satanás e o profeta, não foi feito para nenhum ser humano, mas todo aquele que não for redimido para Deus vai para aquele outro lugar. Isso tem em Apocalipse também, que a gente pode ler, né? Aqui, quando o autor fala sobre essa passagem, né, na hora do pecado, ele ressalta assim, que ele acha que é curioso que quando eu vou ler o que ele diz, né, porque depois eu tento dar o meu parecer, né, o ponto de vista, né? A promessa de redenção veio não somente em palavras, senão também no ato de Deus em providenciar para os dois a cobertura para a sua culpa, né? Para o seu senso de culpa. O que acontece é que ele aqui usa Deus, quando eles pecaram, foi a primeira coisa que Deus providenciou, né? Eles pecaram. A Bíblia fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E Deus tinha falado anteriormente que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E, de fato, né, a gente pode ver, tanto numa forma espiritual como uma forte forma física, que Deus já providenciou ali, mesmo antes dele falar o versículo 15, esse jeito, o modo com o qual ele poderia nos redimir e nos salvar. Ele não usa ele usa uma parte de Hebreus que fala que sem derramamento de sangue não há salvação. Eu uso essas duas partes concomitantemente, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se Deus diz isso, então realmente quem pecou tem que morrer. Por que então, mesmo ele tendo dito se comesse morreria, e eles comeram e eles estavam vivos? Deus falou, o salário do pecado é a morte. Então, assim que eles cometeram o pecado, eles morreram em certo ponto espiritualmente, que eles não tinham mais aquele contato direto, mas creio também que a morte física também deveria vir. O que ele fez no lugar? Ele fez o sacrifício de um outro animal, matou o animal, já vislumbrando aquilo que seria a nossa redenção futura, que é através do sangue, como dizem Hebreus, né? Sem sangramento não há redenção. Ele matou aquele animal de uma forma simbólica, já, como também aconteceu durante a Páscoa, que eles mataram o animal e botaram no cordeiro da porta para a salvação dos primogênitos. Ele já matou o animal e cobriu a sua vergonha com a pele dos animais. Ou seja, ele fez ali o primeiro sacrifício que já vislumbra também aquilo que os judeus faziam no Antigo Testamento para perdão dos pecados e remissão de pecado, que nada mais é que uma sombra do porvir ou uma demonstração daquilo que viria a ser no futuro. Obviamente, alguma coisa só é sacrifício se te faz falta. Então, Jesus ele é seu sacrifício se você o amar. Então, se você o amar e ele for seu sacrifício, ele também consequentemente, seu Redentor. Eu já fui adentro do próximo título, que é do lado de fora do paraíso, mais sabido, mas mais com solidão. Ele vem explicando e deu o exemplo também dessa passagem de Hebreus 22, e ele mostra aqui algumas aplicações daquilo que a gente pode ter algumas aplicações que a gente pode ter sobre as lições de hoje. E eu acho que a gente pode destrinchar isso em milhões delas, né? Mas eu acho que a principal delas que eu gosto de ressaltar é a gente tentar viver todos os dias diminuindo nós ao máximo possível,
tentando sempre fazer a vontade de Deus, e a maioria das vezes a nossa carne que está no mundo vai tentar nos também ludibriar e nos enganar para que nós consigamos criar um método, um meio de fazer aquilo que não é vontade de Deus e fazer como Adão e Eva e colocar a culpa no meio, às vezes, ou às vezes a gente nem percebe porque nós nos convencemos de uma forma quase como Satanás faz, e ele também que está ao redor, sempre bramando e jogando, arquitetando coisas na terra, né? Mas nós temos o dever, como cristão, de estudar a palavra de Deus, sempre estar pronto para ser exortado, sempre estar pronto para ser admoestado, ouvir aquilo que falam e tentar buscar e fazer um exame de consciência de si. Essa é a primeira parte que fala sobre nossa autonomia, entregar essa autonomia de volta para Deus, né? Tentar fazer a vontade de Deus ao invés da nossa. Aqui ele dá vários exemplos, né, de outra ideia, o equilíbrio. Aqui eles falam também de, eu não gostaria muito de adentrar nisso não, mas que nós somos administradores, né, de Deus, nós somos mordomos de Deus. Ele fala que Deus deu esse mundo para nós tomarmos conta e a gente tem que tomar conta dele da melhor forma possível. Queria agradecer a todos e até mais tarde, então. Nesse encerramento, irmãos, da nossa escola bíblica dominical, em que nós pudemos ter tido um bom estudo, um belo estudo ministrado pelo nosso professor Hélio, nós queremos comunicar que logo mais, às 18 horas, teremos o nosso encontro interativo pelo Zoom, para podermos aprofundar mais o estudo dessa manhã que foi ministrado, e teremos a presença do professor, o Érico, e os demais professores que poderão compartilhar também desse encontro, né, onde podemos tirar dúvidas, debater. Sempre é um acréscimo a mais que temos no aprendizado da lição da Escola Bíblica Dominical, que todos estão convidados para esse encontro, né? E nessa oportunidade agora, nesse encerramento, convido os irmãos para cantarmos a terceira e quarta estrofes do mesmo hino que demos na abertura, o hino 166 do cantor cristão, cujo título é As Promessas de Deus. Os irmãos agora vão ter a oportunidade de associar até melhor essas duas estrofes também ao estudo que foi dado. Teremos aqui a apresentação da nossa irmã Erlúcia Maria, no acompanhamento, a letra vai estar na tela, e todos poderão cantar dos seus lares. Após esse cântico, dessas duas estrofes desse hino, nós teremos a oração final, encerrando a nossa EBD desse domingo, que será apresentada pela nossa irmã Josinalva Gomes Teixeira de Souza, que também é aluna da nossa Escola Bíblica Dominical.
Gratidão, Santo Deus, por encerramento da Escola Bíblica Dominical, meu Pai, onde aprendemos mais um pouco, meu Pai, da Tua Palavra, Santo Deus, através da oração, Santo Deus, que possamos ser fiel, meu Pai, nos dízimos, nas ofertas, Santo Deus. São essas bênçãos que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.